Amigos, mais uma vez me encontro aqui. Sou Maria, semeando paz, amor, conhecimentos espirituais, da espiritualidade, com o simples propósito de ajudar aqueles que estão necessitando, porque com a nossa vida atual, muita correria, muitas coisas para resolver, sempre fica sobrando essa parte. Então ninguém tem tempo de pegar um bom livro, ir numa biblioteca, né, assistir um bom filme. Então, estou passando resultados de estudos, de leituras de pessoas maravilhosas. Estávamos falando do duplo etérico, né, falamos sobre esse corpo maravilhoso, onde estão os chakras, falamos das excreções, da tela atômica. Não se preocupe, porque não precisa decorar nada dessas coisas. Foi falado apenas como informação. Como tudo, muitas coisas na vida a gente necessita, para não ficar, na hora que eu vi isto, aquilo, não ficar sem saber, ficar no ar. Pelo menos alguma coisinha a gente já vai se concentrando, vai aprendendo e vai passando para outros. E já passei da fase do duplo etérico, falando desse corpo maravilhoso, e vamos falar agora, começar a estudar sobre os chakras. Os chakras é importantíssimo na nossa vida. Muitos já estudam os chakras, os yogis, os maçônicos, tem muitos grupos orientais por aí afora, pelo mundo, que se reúnem para estudar sobre os chakras. Não só sobre os chakras, como desses 7 corpos que nós estamos estudando. Que depois de acabar dos chakras, nós vamos passar então para a parte do nosso último corpo, que é o corpo físico, que vai ser também interessante, e onde será falado sobre o nascimento e sobre o nosso desencarne, explicando tudo outra vez. Mais para frente falaremos sobre o prana, que é um estudo maravilhoso, e que sem esse prana nós não estaríamos aqui. Nem eu, nem nenhum ser vivo. E mais para frente, sobre a aura também, que é muito interessante, que graças ao Sr. René Nunes, que foi um grande cromoterapeuta, nos passou esses conhecimentos. Então vejamos, meus caros, meus queridos, sobre os chakras. Procurarei falar mais de uma maneira menos rápida, porque aí vocês vão captando o que é esses chakras, porque muita gente, um fala uma coisa, outro fala outra, é meio abstrato, sim. Ele é um corpo espiritual. Não temos evidência dos chakras, apenas o que nós sabemos, que nós podemos passar para vocês, são graças aos médiuns videntes. E eles passam com toda certeza, bem declarado como ele realmente e suas cores. Por exemplo, as cores. Ele não tem uma cor só, várias cores. Mas a gente, aqui no estudo, a gente vai anunciar a principal cor. E assim a gente vai guardar na nossa memória, para quando a gente for fazer uma reativação, para quando a gente vai ajudar alguém que está necessitado de fazer um equilíbrio nos chakras. Porque não precisa ser médium, não precisa ter mediunidade, não precisa ter conhecimento de espiritismo, espiritualismo, para ajudar alguém que está com necessidade. E eu digo com toda certeza absoluta que ele precisa ser visado sempre. Pelo menos umas 2 vezes por semana, a gente deve fazer exercício de equilibrar os chakras, porque esse desequilíbrio, mediante os nossos pensamentos, mediante pensamentos malévolos, influências, que disturbam todo o nosso corpo físico, porque ele está ligado a cada um dos órgãos de, como se diz, de melhor vivência, de maior importância, de maior gravidade. Então, com isso, o chakra desequilibrando, ele torna onde ele está ligado, os nossos órgãos físicos também com problemas.
Às vezes vai no médico, a senhora está com estresse, ou está com depressão, e às vezes, um duplo que está fora do lugar. Uma influência que a gente pegou na aura, porque a aura também é visadíssima. Constantemente nós somos visados pela parte da espiritualidade, porque diante das nossas vidas que nós tivemos, nós também tivemos não amigos, mas muitos inimigos também. E eles vivem a nossa cata, à procura de agora, com quem diz agora você vai ver. E às vezes não precisa nem ser inimigo, só do simples maneira da gente de ser. Ele não quer que ninguém saiba, que ninguém aprenda, que ninguém evolua. E com isso eles fazem de tudo para tirar a pessoa de cena. O negócio é esse, e está falado, não existe outra coisa para dizer. Apenas vou ler aqui sobre os chakras, que não é um nem dois. Eles no nosso corpo são em número de 49. Mas o que nós vamos estudar são 8. O certo, vocês diriam aí quem lê sempre, porque existem vários livros que falam sobre chakras. Mas acontece que existem os chakras ligados à parte oriental e ligados à parte ocidental, que é a que nós vamos estudar. Então, não é tudo igual, tudo a mesma coisa. Uns adotam tal cor para tal órgão, outros adotam tal cor para aquele chakra. E órgãos principais, tem uns que dão um órgão principal um determinado órgão, tem outros que dão. Por exemplo, nos chakras que os orientais estudam, eles nem mencionam o chakra esplênico. E, no entanto, ele é importantíssimo, porque graças a esse chakra, nós captamos o prana, o elo da vida, que vem do nosso querido Sol. E ele que absorve o prana, gente. É maravilhoso. É onde está o nosso baço. E tem o nome de esplênico e mesentérico, porque tem o nome do chakra e tem o nome do plexo. E depois nós vamos ver mais para frente a diferença entre um e outro, para não se confundir. Porque o plexo é mais material. E o chakra, ele é espiritual. Portanto, quando a gente for fazer uma limpeza numa pessoa, vamos supor que um vizinho nosso esteja com uma forte dor de cabeça, e às vezes uma noite mal dormida, uma coisa que ele comeu, intoxicação. Então a gente vai fazer um equilíbrio, vai dar uma olhada no chakra dele. No tirar a gente retira como que se diz, aquela energia e repõe a outra. Então, não repor a outra, nós não vamos doar qualquer energia, gente. Tem que ser energia de acordo com aquele órgão, com aquele sistema. E no caso do chakra, como ele é órgão espiritual, nós vamos pedir simplesmente a energia espiritual, que nos será dada em segundo e será reposto naquela pessoa que está necessitada. Isso no correr da leitura de vários chakras, de desequilíbrios, de exercícios, por exemplo, que fica desgastes conturbados, né? E a maneira que a gente vai usar para a gente ficar livre, para a gente ficar bem, não se preocupe, não se liga a nada que se diz respeito ao espiritismo. Porque tem gente que fala, eu não sou médium, não sou espírita, mas não há necessidade. Apenas uma coisa chamada boa vontade, amor, querer bem o nosso próximo. Está doente? Vamos ver o que você tem, vamos ver o que nós podemos fazer por você. É esse o negócio. Bom, existem 7 fluidos cósmicos básicos, ativos em todos os movimentos geradores que consubstanciam as coisas criadas ou incriadas no eterno cosmos. Os 7 fluidos cósmicos particularizam os 7 principais centros vitais do homem,
E a vitalidade própria de cada um desses centros é ativada pela influência direta do fluido ou vibração solar. Esses fluidos cósmicos interpenetram e dinamizam o corpo astral, onde se fixam, o corpo astral, onde se fixam, tomando o nome de centro, e daí refletem-se no corpo físico, onde se consolidam no organismo, a fim de serem identificados como plexos ou gânglios. Então, por isso que a gente escuta uma hora, nossa, aquele médium ou aquela pessoa, cromoterapia, né? A gente usa muito na cromoterapia, gente. E por que será que ela falou plexo tal e tem o mesmo nome do chakra? E por que será que ela falou em gânglios? Porque eu já falei para vocês que o chakra, ele é espiritual, esse chakra que nós vamos estudar é do duplo etérico. E ele está ligado aos chakras astralinos do perispírito. E, além disso, tem o plexo, que é ligado a esses chakras, mas só que ele é mais material, né? E depois nós vamos falar de cada um deles. Estes centros são consubstanciados no indivíduo para proverem os elementos vitais ao bom funcionamento e consequente equilíbrio de seus corpos, o mental, o astral e o físico, quer esteja nesta última condição ou fora dela, isto é, sem o corpo físico. O mais importante é identificá-lo no homem, através da sua forma material, né? Não se esqueça que quando a gente desencarna, haverá os chakras astralinos, que também eles têm que ser cuidados lá do lado de lá, na parte espiritual. Por isso que a gente tem que se ligar nos lugares, no que é falado, para a gente não confundir. Vamos fazê-lo de acordo com os nomes mais conhecidos, ou seja, chakras, que significam rodas. Bom, antes de falar mais alguma coisa, eu vou dizer por mim mesmo que esses chakras, eles são chamados, há quem fala que chama eles de pires, por causa que ele é bem redondo e mais ou menos como se fosse um pires da xícara de chá, né? Não daquele da sobremesa. E conforme o nosso adiantamento, gente, nós temos esses chakras grandes, volumoso, brilhante. E conforme a nossa constituição espiritual, ele é pequeno, é minguado, é murcho, né? Trabalhando muito mal, como se fosse um caminhão quebrado. E por aí vocês veem. Ele tem essa forma, e conforme eu falei, tem várias cores, mas a gente vai se identificar apenas com uma delas, com uma das principais, na hora das limpezas, na hora do tratamento que a gente for fazer. Os chakras se identificam nos plexos, né? Que é mais junto com a nossa parte física. E estes são os centros que regulam a vida elemental, isto é, o que há em nós de primário e que está envolto em suas causas. São em número de 49, porém, as principais são 7, mas nós vamos estudar 8, deixa eu explicar, porque o Sr. René Nunes, graças a ele, nos apresentou o estudo do 1/8, que é o humeral. E há necessidade da gente estudar esse humeral, porque ele está ligado na nossa parte espiritual, ele está ligado na nossa mediunidade, né? Então, nós necessitamos saber quando ele está bem e quando não, porque muitas vezes nós não percebemos a situação que a gente está. E graças a ele, nós vamos estudar esse 8º chakra. A maioria estuda 7, que regulam os demais. As correntes de energia vital ou solar deslizam por canais conhecidos também como tubos, sendo 3 os mais importantes.
eu vou dizer Sushumna, grande canal nervoso do centro da medula espinhal, que corre desde sua base superior do crânio, indo até o ponto básico chamado Porta do Brahma. 2. Ida, canal que corresponde ao simpático esquerdo, cuja corrente do fogo foático percorre esse lado do Sushumna. 3. Pingala, canal que corresponde ao simpático direito, cuja corrente de fogo foático percorre ao lado de Sushumna. Então, tem muitas palavras que eu vou falar, que são palavras hindu. Tem um outro nome que no momento não me ocorre, mas assim que eu lembrar eu falarei. Mas eu vou falar apenas, gente, para a gente se situar. Quando a gente ouvir alguém falar, a gente já sabe mais ou menos no que se está se referindo. E como é uma palavra que não é portuguesa, então eu falarei da maneira que eu entendi o que eu posso falar. O primeiro chakra a gente chama Sahasrara. Esse fica é o chakra coronal, que é na parte de cima, na nossa cabeça, no nosso crânio. Então, ele é o mais importante de todos eles. Depois vocês vão saber por quê. Ele situa-se na região póstero superior da cabeça e tem um assento ou fixação no lobo posterior da hipófise. E também vocês vejam bem, gente, como além dos chakras, vai ser interessante se vocês puderem de vez em quando pegar um livro, né, para ter conhecimento do nosso corpo. Não precisa adentrar em coisas difíceis, doenças, infecção, não é nada disso. É onde, por exemplo, eu falei da hipófise, epífise, tem outras coisas também sobre que a gente há necessidade de saber sobre o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. Tudo isso tem na anatomia. Então, se vocês tiverem tempo, vocês vão lendo a parte, por exemplo, aparelho digestivo. Então vamos ler órgão por órgão, onde está, qual a utilidade deles, apenas, mas não para ficar sabendo de tudo a respeito, mas apenas para conhecimentos, para numa hora dessa a gente falar hipófise, a pessoa já sabe, já sei onde que é, já sei até o formato, qual é o papel dela, e que vai ajudar bastante a gente guardar e saber as coisas. Seu próprio fluido cósmico está sujeito a essa vibração espiritual. Esse plexo também é particularizado pelo prana Vyana. Esses nomes convém que vocês já vão guardando, que nesse chakra o prana é Vyana. Porque mais para frente, quando nós formos estudar sobre os pranas, vocês já estarão bem atualizados, porque vai ser importantíssimo que vocês guardem esses nomes e a localização. Esse plexo recebe em maior intensidade a força vital do Sol. Então vejam bem, esse plexo, esse chakra, está ligado ao nosso astro Sol. Porque depois vocês vão ver que os outros chakras estão ligados a planetas. E nós temos necessidades de localizá-los, de saber o nome. E também vocês vão ver que conforme o signo de vocês já vão se situar no signo principal de cada um de vocês. E isso é importantíssimo vocês saberem. Vejam bem, o chakra coronário possui 960 raios. É o centro de força mais importante do ser humano, de maior potencial e radiações, constituindo magnífica ponte ou elo de união entre a mente perispiritual e o cérebro físico. É, enfim, o centro responsável
pela sede da consciência do espírito. Gravem bem que isso é muito importante. O chakra coronário é o mais brilhante de todos os centros de forças etéricas situados no duplo etérico. Então, eu vou parando por aqui e na próxima vez nós continuaremos falando desse chakra maravilhoso. E quem é que tem esse tipo de chakra? Os leoninos. Portanto, os leoninos que estiverem interessados, pode se fixar já o que vai falar sobre esse chakra maravilhoso. Até a vista e que Nosso Senhor nos dê essa oportunidade de a gente sempre estar se falando e aprendendo. Graças a Deus, que a paz esteja em todos nós, agora e sempre.